Falamos agora de milho especificamente, vamos falar de mercado e para falar sobre esse tema a gente conversa com o analista Roberto Rafael, que participa ao vivo conosco pela internet nessa edição de Agricultura BR. Roberto, obrigado pela sua participação conosco e primeiramente quero perguntar para você como é que você avalia esse momento para o mercado do milho aqui no Brasil, apesar de alguns solavancos, algumas situações fora de contexto que foram posicionadas pelo governo federal em relação à importação de cereal, mas de qualquer maneira, aparentemente, a gente tem uma boa precificação. Como é que você avalia este momento para quem produz milho, principalmente? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar com você e todos os ouvintes do canal do Boi, né? Ah, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que você falou sobre as informações que foram colocadas pelo governo, bem desastrosas, né? Porque, na verdade, a gente não tem tarifa de importação de milho, quando você traz do Mercosul. Você teria só dos Estados Unidos, e não tem, nesse momento, não tem necessidade nenhuma. Então, na verdade, o nosso problema é que o dólar subiu, né? Ou seja, que os preços melhoraram por conta de dólar, uma série de coisas. Então, falar em importação é um absurdo, né? Em querer afetar a atividade, e sendo que não é nem necessário no momento, né? Enfim, o momento do mercado de milho, ele está, aqui no Brasil, ele está em duas situações, Fabiano. A gente está vendo o mercado spot, que está mais com preços, nós praticamente estamos numa entre-safra, hoje o foco é na soja, né? E nós estamos vendo o mercado spot, que aqui na região de Campinas, vamos falar um pouco de B3 também, que é a região de Campinas, nós estamos falando uma faixa aí de 78, R$ 77 a saca de milho, né? Enquanto que para a safrinha, os preços que estão sendo projetados na B3 é alguma coisa ao redor de 72, nos portos está numa faixa de 73 a 74. Então, assim, está num momento bom para o produtor, né? Eu acho que a gente vai ter uma super safra brasileira de safrinha. Devemos ter uma super safra americana também, porque, na verdade, deve se plantar mais milho do que soja. Neste ano agrícola americano, que vai começar o plantio aí a partir do final do mês de março, já está aí, tá certo? Então, assim, eu acho que estão preços muito convidativos, o preço do milho está muito bom, o preço em Chicago, uma faixa de 5 bucho, a gente faz a relação com soja, está melhor do que soja. Então, eu acho que é uma situação boa para o produtor, para aproveitar, travar os seus preços, pelo menos de parte, e esperar o mercado. Um dos fatos principais que está levando esse preço no spot mais caro é porque nós estamos praticamente com foco na soja, nós temos a questão do frete, né, que inviabiliza trazer milho de lugares mais distantes, porque a soja paga um frete mais alto e acaba inviabilizando a operação de milho, então, sendo mais caro para chegar aqui, né? Então, na verdade, a gente tem aí um cenário muito bom no momento e até mesmo passar frio. Roberto Rafael, do ponto de vista econômico, eu vou fazer um comentário interno aqui, né, próprio, em relação a essa questão em querer importar dos Estados Unidos sem tarifa, por conta de um cenário estar mais alto, porque o dólar historicamente está extremamente elevado, mesmo com as quedas que a gente tem visto agora no acumulado, depois que começou o ano de 2025, principalmente depois de Donald Trump. Foi o próprio governo, inclusive federal do Brasil, que é uma das causas do empobrecimento da moeda, consequentemente do poder de compra da população brasileira, das empresas brasileiras e assim por diante, né? Então, o empobrecimento interno que é muito claro quando a gente olha para os 26% de perda de valor que tem o real frente ao dólar, que é causa Brasil, causa gestão brasileira. Então, feito esse desabafo, você comentou, Roberto Rafael, a respeito dessa situação dos Estados Unidos. É claro que os norte-americanos eles têm uma capacidade maior de migrar uma área para outra, mais próximo ao seu trabalho de semeadura, mas ao que tudo indica, a América para os americanos, eles vão produzir um produto que possa ser comercializado dentro do próprio Estados Unidos. E eles são grandes produtores, consumidores e exportadores de milho. Já não tem o mesmo desempenho internacional com a soja. Então, você acredita que, primeiro, que vai realmente ocupar áreas de soja, mas eu queria saber o quanto dessa área de soja, comparado com a safra 24-25, o quanto que a gente pode ver de migração de milho em cima de área de soja na campanha 25-26 norte-americana? Tá vendo? Só que primeiro eu queria assinar embaixo com
tudo que você falou da questão do governo, tá? E aí querer encontrar um vilão, que seria o milho, por questão de carnes também, que os preços estão altos porque se exporta muito, é brincadeira, é chamar os outros de tonto, né? Desculpa o termo, mas é isso. Né? Na verdade, a gente tem aí uma questão de importação que eu te falei. O Mercosul em tarifa nenhuma, seria dos Estados Unidos, a safra americana só ia lá para frente. O preço de importação aqui chegaria numa faixa de R$ 100 no Brasil, o mercado está virando na faixa 75 a 78 em Campinas, em regiões portuárias seria até um pouco o preço mais baixo. Então foi piada, né? Quer dizer, mais uma que a gente. Então, assim, a questão para a safra americana, nós vamos ter agora o Agricultural Outlook, que está para sair nos próximos dias, antes de fevereiro, não tem as datas aqui na minha cabeça, mas a gente já vai ter já uma sinalização, né? Mas os preços estão convidativos para o milho, né? Então, se falou que o milho poderia crescer até 5 milhões de hectares, né? Eu acho até muito, né? Mas assim, não é que ele vai tomar tudo da soja. Acho que tem uma área ainda a ser plantada que pode ser resgatada, mas provavelmente teremos uma redução na soja, porque a soja tem ainda, apesar dos estoques terem caído, lembrando, né, Fabiano, porque quando a gente começou a safra agrícola do ano passado lá, a gente esperava milho ia terminar com quase 60 milhões de toneladas, né? E isso lá em junho, o mercado da Chicago apontava milho a 3,50 o bushel. Só que aí o milho perdeu produtividade, perdeu produção, que foi o que veio no último relatório do USA, tirou 7 milhões a 8 milhões de toneladas, tá certo? Um consumo maior também lá nos Estados Unidos, e a soja também teve a mesma coisa, teve uma produção menor, um consumo maior, e o que 15 ela 10, tá? Então, a soja ainda tem um cenário de estoque melhor que o do milho, se a gente for ver, tá? Por isso que acredita-se que pelo preço do milho a gente deve ter um aumento de área. Eu acho que esses números nós vamos ter com mais clareza agora na Agricultural Outlook dos Estados Unidos, né? E depois nós vamos ter o Prospective Planting que sai dia 31 de março. Falando dessa questão agora mercadológica de soja e milho, né, quando a gente pensa em soja na comercialização, por enquanto aqui no Brasil, né, nós vemos preço de soja em Chicago, basicamente, câmbio e os bases. Olha o preço de porto, né, o prêmio que está sendo pago nos portos brasileiros. Né? Claro que outros elementos podem influenciar, mas basicamente são esses três. Então, são mercados que são muito conexos, né, um com o outro. A gente pode ver daqui a pouco, daqui a alguns meses, ele se descolando. Já o milho, ele já tem de certo modo, algum descolamento. E quando a gente olha para o que é praticado no Brasil com o que é praticado com milho em Chicago, é natural, eventualmente, a gente ver ele não andando tão junto assim. Essa situação ela pode ficar mais forte se essas previsões se confirmarem em relação aos Estados Unidos ampliarem área e também a sua produção interna? Então, Fabiano, a gente não pode esquecer. Vamos inserir mais um ponto, um fator extremamente importante, que é o trade war. Com o Trump, a gente, sim, estamos vendo. Teve segunda-feira, foi um dia que foi uma loucura. Saíram 3 notícias no dia que mudou o mercado e cada uma delas que saiu, e mudou forte, né? Mexendo com câmbio, mexendo com o preço de commodities, né? Então nós temos o trade war, a gente não sabe até onde essa corda vai esticar. A gente tem, na verdade, muito movimento agora, muito ruído, muita coisa sendo falada, e o que o Trump está querendo é chamar o pessoal para a mesa e negociar, tá certo? Agora, na hora que a gente tiver uma negociação, algo finalizado, vai ficar um pouco mais claro. O que o mercado não gosta é de falta de previsibilidade. E aí, com isso, a gente tem essas volatilidades e essas incertezas, né? Então, assim, a questão do milho e de soja, realmente, a soja, a maior parte do ano, a paridade dos preços aqui no Brasil, elas são paridade de exportação, porque, pô, nós exportamos de 170 milhões de toneladas de soja que nós esperamos, vamos exportar quase 110. Né? Então, assim, mais de 100. Então, assim, no caso do milho, ele tem uma questão, porque nós somos grandes consumidores do mercado interno. Né? No caso do milho, especificamente no período em que o programa está voltado para a soja, que é agora, na colheita da soja, e o seu envio para o porto, então isso vai aqui com grandes volumes, normalmente agora de janeiro até junho, julho, né?
nós temos, na verdade, uma ausência de operações de milho no porto. Por isso que praticamente não se tem. E como nós estamos num cenário onde o produtor está segurando o produto, tá um mercado mais enxuto, você vê que hoje nós estamos bem distante do preço paridade de exportação, que seria para a safrinha. A safrinha fala em 73, 74, e hoje o mercado aqui em Campinas na faixa de 77. Quando você vê B3, 77, 78. Tá? Então, essas são particularidades realmente do nosso mercado. O milho, em alguns momentos, ele pode ter um preço de se deslocando da paridade de exportação, dependendo. Se ele tem, pode às vezes até ficar um pouco abaixo de exportação quando você tem um excesso de produto. Mas às vezes quando você está lá entre safra brasileira, o programa já está praticamente sendo concluído, exportação, e os negócios sendo realizados, volumes menores para a entrega no final do ano e começo do ano seguinte, a gente já começa a ter um descolamento e o preço do mercado interno pagando mais. A soja também tem um pouco disso no final do ano, tá? Mas o milho realmente, ele acontece isso mesmo que você está falando. Tá certo, Roberto Rafael, a produção que já está me avisando que acabou o tempo, mas vou te fazer uma última pergunta, é que tendo em vista todo esse cenário que nós temos agora e que a volatilidade e a geopolítica pode mudá-lo a qualquer momento também, como que esse produtor brasileiro, né, que vai semear a maior parte do seu cereal em segunda safra, poucos trabalham em primeira safra, como é que ele pode ter uma boa estratégia de comercialização do seu milho, do seu produto? Eu acho que a gente sempre fala na questão, que seja lá que produto, né, Fabiano? A primeira coisa é o produtor saber qual é o seu custo de produção. A partir daí, ele começa a ver o mercado de preços. Onde ele pode ter esse mercado com preços? Pode ser no mercado do spot, pode ser no atermo, que seria fazer operações já para exportação, que ele poderia estar vendendo, tá certo? Isso seja qualquer produto, né? Então, eu acho que o produtor ele tem que ficar atento a todas as informações, procurar conhecer o mercado. É tão importante conhecer o mercado quanto produzir, para que ele não caia, inclusive, em algumas situações, de escutar fake news, ruídos ou situações de temas que são enviesados, né? E que pode levar ele ao erro estratégico. Acho que ele precisa conhecer efetivamente o mercado. Então, tendo isso, ele pode fazer operação também de mercado futuros, de travar num preço na hora que estiver melhor, tá certo? Então, acho que o produtor ele tem que se utilizar na mesa dele, tem que passar todas as oportunidades e ele tomar a decisão. Eu acho que é assim que precisa, sabe, Fabiano? Agora, os momentos, ainda mais com essa situação de trade war, tá complicado você falar assim, puxa, aqui pode melhorar o preço, aqui pode piorar dessa cultura, pode melhorar da outra cultura. Nós vamos ter essa volatilidade e essas incertezas ainda no ar.